Agora, no ano seguinte, né, em 95, o Atlético faz talvez uma das maiores contratações da história. A gente tem Sim. grandes contratações, Ronaldinho, Hulk e outras situações, mas o Tafarel ainda é, na minha opinião, uma das grandes contratações da história do Atlético. Como é que foi para vocês receberem lá esse ídolo nacional e mundial, né? O Tafarel chegava de uma seleção tetracampeã do Tetracampeão. mundo, né? Era um cara desejado por vários clubes do Brasil. O Atlético conseguiu trazê-lo. Foi legal demais essa experiência também de ver um ídolo ali chegando ao clube. Foi a melhor que eu tive, assim, sabe? O Tafarel, ele é um cara sensacional, assim. É difícil falar, porque ele era o nosso ídolo. Pô, Uhum. nossa, lá em 94, eu tinha... tava fazendo 20 anos, 19 É um anos. moleque, né? Para o futebol, um moleque, né? Exatamente. E tava vendo ali o Tafarel. Ia jogar com o Tafarel. Deve ter festejado muito tetra com ele, né? Exatamente, muito, muito. E a gente pegava um pouco no pé dele, assim, depois de um certo tempo, que Uma você pega a intimidade já intimidade, maior, tá, né? né? A gente ficava brincando com ele, principalmente os mais novos, assim. A gente pegava um pouco no pé dele, que chamava ele de Popeye, né? Não sei Por nem quê? se eu posso falar aqui, porque a gente achava que ele parecia com ele, né? Ele também colocava muito apelido Uhum. em nós, assim, Mas né? isso é legal pro grupo, né? Muito Tem que ter legal. essa intimidade, né? Essa troca de Ele era um cara experiência aí. assim, cara. Se E ele você... era acessível, Muito Anderson? acessível, muito Mesmo com acessível. o tamanho já no futebol que ele Muito, tinha? muito. É. O Tafarel era muito, muito dado, sabe? Uhum. Se você buscar os funcionários daquela época ali, todos vão falar bem dele. O Olha que Tafarel ele se bacana. preocupava, e era uma época que a gente tinha muito atraso de salário. Os jogadores, pra você ter ideia, nós ficamos já 5 meses sem receber. E tinha funcionário que era Você deve 8 ter meses. encontrado com ele seu tempo de Atlético, né? O Paulo Roberto Prestes. Sim, Ele me Paulo, nós disse, jogamos ele junto. teve aqui recentemente e falou que ele ficou 10 anos no Atlético. Ele não se lembra de receber em dia nenhuma vez esses Exatamente. 10 anos. Olha, eu vou te falar, eu fiquei 5, né? Aham, 93 a 98, que foi a última. Porque eu saí, voltei, foi aquelas aham. idas e vindas. Mas eu também não lembro Ele de falou que ter um sempre ano. tinha um pequeno Sempre, atraso. sempre, sempre, sempre. E em 95, pelo fato da Selegalo, porque a grande maioria ali na Selegalo eles recebiam em dólar na época. Olha só. Então, assim, onerou muito o clube. E aí, 95 foi um ano complicado. E o Tafarel chegou. E o Tafarel, assim, eu vou falar aqui, não tem autorização dele para isso, mas o Tafarel dava cesta básica para Os os funcionários do clube. funcionários. Olha O que Tafarel, bacana, cara. ele pagava conta de luz. Às vezes chegavam lá, os funcionários 8 meses sem receber. Muitos deles. É muito tempo, né? E aí, assim, fora isso, dentro de campo, era um líder, nos orientava. Ele nos orientava nas renovações de contrato, como proceder com a diretoria. Que legal. Então, assim, eu tenho uma amizade hoje com ele, sabe? Aham. Uma amizade, assim, de falar com ele por telefone, porque eu sou grato, muito, muito grato a ele. Muito grato. Uma das coisas que meus pais me ensinaram na minha criação é ser grato. E o Tafarel é uma pessoa que eu sou grato a ele, sabe? Porque ele me ajudou muito. Porque quando você chega no profissional, inevitavelmente tem dois caminhos. Tem aqueles que querem estar ali para curtir, para aproveitar a fama, e tem aqueles que querem seguir, querem, né, ter uma vida vitoriosa Uhum, dentro perfeito. do. E o Tafarel ele sempre nos direcionava para isso, sabe? Para você ter uma carreira longeva, para você ter o pé no chão. Então poxa, ele orientava o Dedê, todos nós. Então, assim, pra gente foi uma alegria muito grande jogar com ele, porque aí realmente eu presenciei, foi o melhor goleiro que eu já joguei. Não joguei com outro melhor do que ele. Uhum. Não joguei. E, e eu acho assim, ele pouco valorizado dentro do clube, sabe? Eu não Sério, sei. você tem esse Eu tenho sentimento? esse É? sentimento. Eu vejo mais festa para outros do que o Tafarel. Ele foi muito importante dentro do clube.
Eu acho que também tem um detalhe, né, Anderson? O próprio torcedor que valoriza, fala sobre o passado do clube, ele acaba valorizando mais título do que qualquer outra coisa. Eu né? entendo isso. Então o título marca um pouco mais do que gerações que passaram Sim. por aqui de grandes jogadores, mas que infelizmente não. Sim, não mas venceram, né? Lauro, eu te falo nem tanto o torcedor. O torcedor, eu quando eu encontro com o Taffarel em alguns locais assim, eu vejo que há uma reciprocidade do torcedor, sabe? Eu falo dentro do clube mesmo, sabe? E tem isso, né? O torcedor é passional, né? O clube não pode exatamente, ser, né? não. O clube eu acho que tem que ser mais racional. Hoje eu tenho que falar que essa gestão do Sérgio Coelho, para nós ex-atletas, tem sido a melhor. Ouço isso com frequência. Ele com muita frequência. Que presidente humilde, cara. Ele foi, na época que eu estava no Atlético, ele foi nosso diretor, né? Mas assim, ele faz um trabalho espetacular lá. No Clube do 113 lá, ele leva o pessoal, ex-jogadores, é muito bacana. O Sérgio é um cara muito atento a isso. Porque não é que a gente quer ser... eu fui campeão mineiro, Comebol, essas coisas, mas assim, é uma vida lá dentro do clube, entendeu? Então assim, ele é um cara que estende a mão, ele atende. Tem jogador que jogou na década de 70, na década de 80, que quer só simplesmente, muitas vezes, ir lá no CT, conhecer o CT, e às vezes é vedado esse direito, sabe? E o Sérgio não, o Sérgio ele tem abraçado, sabe? Ele tem... E tem um detalhe, né, Anderson? Não é o seu caso, graças a Deus, mas a gente tem conhecimento de vários jogadores que hoje mal conseguem se sustentar, porque naquela época não se pagava tanto quanto se paga hoje. E a gente tem visto o Sérgio ajudar muito nesse sentido, Instituto Galo, trazendo para trabalhar, para apoiar, para de alguma forma levar mais qualidade de vida para esse pessoal, né? Esse pensamento social dele, sabe? Do Instituto Galo, da esposa, a Dona Maria Alice, eles têm feito um trabalho muito legal com isso. Você tem agora mesmo, hoje mesmo, mais de 40 ex-atletas estão indo fazer um check-up dentário. Tá? Olha só, que legal isso. Através do Instituto Galo. Ele conseguiu, com patrocínio, vai custear tratamento dentário de mais de 40 atletas, ex-atletas do clube. Né? Então, assim, eu acho que é importante falar isso, sabe? É importante ser divulgado isso. Porque o Atlético ele é muito grande. A história do Atlético é muito grande. O Atlético fez 117 anos agora. E todos esses que estão lá no grupo dos imortais fizeram parte.